naturezas humana e divina de Jesus. Irmãos, isso é algo que é um assunto muito importante para nós entendermos, até mesmo porque muitos querem nos refutar, dizendo que Jesus ele só foi humano, ele não tem a parte espiritual como sendo uma divindade, ou Jesus é a divindade, e assim por diante. São vários comentários que nós ouvimos no dia de hoje, através de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Outros, sem dúvida, como pode ser Deus sendo Ele, um homem de carne, encarnado como nós, ao mesmo tempo, como Ele pode ser Deus, como Ele pode tomar a posição de Deus, como Ele pode ser, então, ali, o nosso Senhor. Isso foi o que os fariseus, durante muito tempo, eles tentaram refutar, que Jesus, Ele não era Deus. Como pode esse, sendo um homem, dizer que Ele é Deus? Ok? Tá, então nós vamos aprender essa lição hoje, lição número 7. Para essa lição, eu gostaria de convidar aqui à frente o presbítero Lucimar, que vai estar ministrando essa aula aqui aos nossos corações. Estejamos atentos em nome de Jesus, e o Senhor falará conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Amém, querido. Amém. Meus irmãos parecem também sumidos, faz tempo que eu não vejo meus irmãos. Quantos anos, hein? Não encontrarei, não. Glória a Deus. Queridos, a lição de número 7 vai falar sobre as naturezas humanas de Jesus Cristo, como também a natureza divina do Senhor, que até os tempos de hoje ainda é bastante discutido a respeito disso. Nós temos algumas religiões nesses últimos tempos que ainda pregam. Por exemplo, eu ouvi ainda ontem que um certo padre dizia que quando Jesus ele foi concebido por Maria, ele perdeu todo o poder de Deus. Que Jesus ele era somente humano e não tinha divindade. E também pecou, tem mais essa também. Então, não sei. Eu não sei o que eles estão falando para a igreja aberta. Deveria fechar então se crer dessa maneira, porque salvação onde vai ter? Se o nosso Jesus pecou, meu irmão, acabou a salvação para nós. Não tem por onde nós caminharmos. E tantas heresias estão formando por aí, mas tem uma aqui que é bastante antiga para nós e ao mesmo tempo recente. Oh, meu filho, Deus abençoe. E é o que nós vamos estar vendo aqui, que nessa lição teremos um pouco mais das controvérsias criadas em torno da natureza divina de Cristo e a humana. O ensino da dupla natureza de Jesus assegura sua humanidade a partir da sua ascendência, segundo a carne, Romanos 1,3, que nós vamos ler na revistinha daqui a pouquinho também, que diz assim para nós, acerca do seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Meu irmão, é interessante que para Jesus vir, é claro que outros seres humanos teve que nascer antes, até chegar a Maria e Maria conceber a Jesus. Então isso vai mostrar para nós a respeito disso um pouco, que está falando do pessoal lá atrás, que nasceram outros, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, principalmente os mais conhecidos do Antigo Testamento, e até chegar em Maria, que concedeu o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus é chamado nas Escrituras como filho de Davi. Vocês lembram alguma passagem disso? Que alguém grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o pessoal grita, cala a boca, fica quieto, deixa, começa. O servo Bartimeu. E outros também chamavam ele de filho de Davi. É interessante que Isaías, capítulo 1, Isaías 11, de 1 a 4, ele diz assim para nós. E eis que um ramo, irmãos, estou mostrando para vocês, já a promessa de Jesus para nascer, que o que ele seria, que já seria Deus. Então o profeta Isaías vai dizer assim para nós. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Esse é o verso 1 do profeta Isaías, capítulo 11. E o verso 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito lhe dará sabedoria e entendimento, e o Espírito traz conselho e poder. E o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Um amor reverente ao Senhor será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência.
e tampouco decidirá com base no que ouve dizer. Né? Isso já é uma lição para nós, só esse parte do versículo. Ele não julga segundo o parecer e não o que ouvem dizer. Não é? E hoje está muito isso aí, né? Julgando pelas aparências, enfim. As próprias igrejas, muitos ainda estão fazendo isso. Aí o 4 vai dizer assim para nós: antes, julgará com retidão e com carinho todos os necessitados com justiça, tomará decisões em favor dos pobres, usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com sobre a sua boca exterminará os ímpios. Essa tradução é da King James, né, que eu trouxe daqui para nós. E além disso, as Escrituras também vai revelar para nós que Jesus esvaziou-se da tua glória. Ele tem um profeta lá no Brasil que o marido gosta muito dele. Na igreja dele não tem pregação, só tem profecias, revelamento, enfim, esses negócios aí. Aí ele vai dizer que esse esvaziamento de Jesus foi material. Você viu isso aí? Não. Ele dando essa explicação? Não, vi não. Aí ele estava falando que esse esvaziamento de Jesus, não é que estava falando, porque ele é um camarada rico lá no Brasil, não é relógio caro, só roupa de grife, coisa cara. E aí ele falando que Jesus também era rico. E aí ele foi dar esse exemplo, né? Que Jesus ele é rico, só que ele se esvaziou da sua riqueza lá no céu para ele vir pobre, sem nada aqui na terra. Né? Então ele falou que o esvaziamento de Jesus é isso. Tá? Mas nós vamos ver uma outra heresia aqui, que vai falar do esvaziamento de Jesus, uma doutrina que estavam pregando, né, há muito tempo atrás aí, qual era o esvaziamento de Jesus, né, que era do poder de Deus no caso. Tá? Então, todavia, não significa a rejeição completa dos seus atributos, no caso do nosso Senhor Jesus. Mas esse esvaziamento não é um esvaziamento completo dos seus atributos. Lembra, por exemplo, quando ele estava na cruz, o pessoal zombava dele: Jesus, se tu é Deus. Nesse desenho, o discípulo queria enfrentar os soldados. Ele falou: se ele quisesse, daria ordem aos anjos, não é nada disso aconteceria. Ou seja, ele poderia usar o seu atributo de poder, mas ele se limitou nesse momento. Não, ele poderia, como Deus ele poderia, só que ele não se limitou. Então esse é um esvaziamento, não um esvaziamento literal do seu poder, né? Mas ele se conteve, né, em algumas áreas. Tá? Então, não completamente dos seus atributos divinos, e sim espontaneidade de Cristo em abster-se de seus direitos para cumprir a vontade do Pai. Né? E se Jesus não fosse fazer do que era o seu direito de fazer, né, então nós não estaremos aqui hoje pregando o Evangelho. Amém? O texto áureo vai dizer para nós, que está na sua revistinha, Romanos capítulo 9, verso 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, e segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então esse versículo provavelmente ele está se referindo já lá atrás, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, que começaram as promessas lá atrás com eles. Né? Então aí de lá tem uma necessidade de mostrar a genealogia de lá de trás para que Jesus nascesse homem também. E aí a nossa verdade prática vai dizer para nós que Jesus, o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Aí é que dá um nó na cabeça do povo, né? A igreja acredita de que maneira? Que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Ou mais ou menos? 99% mais ou menos? Aí não tem como, né? Aí não dá, né? Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, pois ele possui das suas naturezas divinas e humanas, que se unem de uma forma inseparável. Jesus é o Verbo eterno. E ele preexiste a criação e não teve origem. Ou seja, ele preexiste antes da criação, ele não teve uma origem, por exemplo, foi Abraão que gerou ele. Não. Então ele não tem essa origem. Por exemplo, eu vou dar informação para você que foi meu pai e meu avô, tataravô, eu não conheço. Mas enfim, mas tem uma genealogia minha aí. Não é de quem foi meu pai ali. Então ele já é antes da criação. E aí fez, e não teve origem, né? Qual era a sua origem?
né? A não ser que veio dos céus, que era o Filho de Deus. Mas é a origem de todas as coisas. E o Verbo divino que se fez carne. Então o Eterno, ele entrou no tempo e o infinito se tornou finito. Olha que interessante, né? Ele entrou no tempo, o infinito se tornou finito. Ou seja, essa terra aqui vai ter um fim, né? Nós estamos vivendo aqui com um espaço de tempo e depois nós vamos ter uma eternidade com ele. Mas isso aqui não vai ter um fim e em breve, a Bíblia está mostrando para nós que em breve, né, esse vai ter esse fim aí. Então o Senhor se faz servos e Jesus, se não fosse Deus, não poderia oferecer um sacrifício de valor infinito, como nós já vimos nas lições atrás. E se não fosse homem, não poderia ser o nosso substituto também. Então, porque é Deus e ao mesmo tempo homem, ele pode ser mediador entre Deus e nós, ou nós entre Deus. Então, porque é Deus e homem, ele pode fazer um sacrifício perfeito, capaz de expiar a culpa de todo aquele que nele crê. Aí Hebreus, capítulo 9, verso 12, diz assim para nós: não por intermédio de sangue de bodes e de novilhos, porém mediante o seu próprio sangue. E ele entrou no Santo dos Santos, e uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. E quanto mais, verso 14, enquanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, que purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que se vais ao Deus vivo. E o verso 25, e ele também não se ofereceu muitas vezes. Moisés era de ano em ano, ia para o sacrifício lá, para os pecadores. Isso até a vinda de Cristo. Se o sacrifício dele não fosse válido, Jesus teria que estar até hoje fazendo um sacrifício para nós de novo. Então, olha o que a Bíblia está mostrando para nós. E também não se ofereceu muitas vezes. Foi uma vez só. Como procede o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando o sangue, que era no Antigo Testamento, e até a vida de Jesus foi assim. Depois que Jesus que foi crucificado, que isso mudou para nós. Aí o verso 26 vai dizer assim para nós: ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, e no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do seu sacrifício de si mesmo. Assim também foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, e não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos os que o guardam. Amém? Aqui mais uma vez a tradução da King James fica mais clara para nós entendermos aqui. Irmãos, alguma dúvida nesse contexto aí que eu trouxe? Daí, Diogo? Então vamos lá. A leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos capítulo 1, do verso 1 ao 4, e Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, presbítero Maria do Negashimasu. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos quais estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O nosso querido Fernando, já pode até ler a introdução para nós, meu querido? Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia 325,
e a Trindade em Constantinopla, 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, em 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio da Calcedônia. Eles é interessante que, como um corpo doutrinário, ele vai se desenvolvendo à medida em que começam a surgir outras dúvidas, né, sobre alguns aspectos da fé. Então nós vemos que desde esses tempos, como que houve um interessante crescimento no corpo doutrinário, de tanto estudo e teólogos, né, buscando uma realidade, né, que, para que nós, a igreja, não fôssemos confundidos. Né, porque, infelizmente, nos tempos de hoje, muitos, né, com tantos estudos, com tanto acesso que nós temos, né, a livros, a Bíblia de estudo, ou muitos estudos bons na internet também tem, né, muitos professores bons dando aula, e ainda mesmo assim muitos ainda se pegam no engano, na mentira. Né? Então, às vezes, não é porque a pessoa, de repente, ela seja inocente, é porque ela não tem interesse de saber. Não, porque se surge dúvida, dá para auxiliarmos as nossas dúvidas de várias formas. Não é? Basta nós darmos uma olhada, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava vendo um outro vídeo. Vocês já ouviram falar da igreja Santa Rosa? Pois é. Aí o pastor dessa igreja está falando que Deus, há 2000 anos atrás, ele mandou Jesus, tipo assim, como é que fala? Os católicos falam muito para Maria, não é santificada, é Imaculada, para Imaculada Borrosa. Então Jesus veio na Imaculada Borrosa, né, e ela fez a obra. Aí eu não sei onde que está isso. Ou seja, mas, meu irmão, e a igreja tem bastante gente. Eu morava em Americana, em São Paulo, tinha. Né, tem muitas igrejas delas espalhadas por aí. Mas, aí eu te pergunto, por que a pessoa não procura, né, conhecer melhor acerca de Jesus, acerca do que ela está buscando, do que ela está servindo? Então nós vemos que o que eu citei aqui, o interessante é isso, que o corpo doutrinário, ele vai se desenvolver à medida que começam a surgir dúvidas, né, sobre algum aspecto da nossa fé. Então nenhuma doutrina foi mais debatida ao longo da história do que a cristologia, né, do que nós temos visto do início para cá, a Trindade, né, falando sobre Jesus e Deus, agora também a mesma coisa. A próxima aula também vai falar sobre a humanidade de Jesus. Ou seja, mas por quê? Porque nós estamos vendo muito, né, o povo de Deus se perdendo nesses caminhos. Então aí muitos ainda acham ruim por terem teólogos. Eles falaram, não estou um vídeo ontem, né, que uma certa igreja aí, o pastor não aceita a teologia na igreja. Como é que foi que ele falou? A teologia não é de Deus. Estudar a Bíblia não é de Deus. Isso, estudar a Bíblia não é de Deus. Mas por quê? Porque somos uma igreja base de profecias. Por exemplo, suponhamos que aqui é um culto, tá? Não seria um estudo bíblico, é um culto. Aí o irmão Fernando levanta a mão e fala assim, pastor, é ancião lá, né? Ancião, hoje eu estou com a palavra. Aí você que vai dar a palavra. Aí você vai profetizar, sapatear, e é dessa forma que funciona lá. Tudo é por revelação. Tudo é por revelação. E a Bíblia mostra para nós algumas revelações, mas ela não tem dom de revelação na Bíblia. Né? Nós já tivemos estudos disso anteriormente. Há alguma visão que Deus deu para alguns profetas, né? Mas a Bíblia em si não fala dom de revelação. Tem muitos dons, mas o dom de revelação não tem. E essa igreja trabalha só com dom de revelação. Né? Então é meio curioso isso para nós. Então vários concílios da igreja se reúnem ao redor desse tema, como os concílios de Niceia, Constantinopla e Calcedônia. A palavra de Deus revela-nos que Jesus tem duas naturezas distintas, uma divina e a outra humana. Irmão, mas o interessante é que elas não se misturam, tá? Ela não dá como que, uma vez, uma deu um nó agora na minha cabeça. Não é? Então, essas duas naturezas distintas de Jesus, tanto a humana quanto a divina, elas não se misturam. E aqui nós vamos ver aqui uma mistureba danada que eles fazem aqui. Né? Tem uma história muito complexas aqui.
Então esse é um glorioso mistério, né, que o menino nasceu em Belém e foi enfaixado em panos, né, e é o Criador do universo, o Pai da eternidade, que o profeta Isaías disse, que Jesus seria o Pai da eternidade. Né, e o Natal, portanto, revela-nos a mais gloriosa de todas as mensagens, a mensagem de que Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Né, o nosso Jesus, o verdadeiro Deus, e o verdadeiro verbo da vida, né, o nosso Deus conosco. Né, então vamos lá. Vamos um pouquinho da descendência da carne agora aqui, da carne de Davi. O ensino bíblico na dupla natureza de Jesus. Presbítero Maurício, negar? Primeiro, descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre os povos de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano, divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Então Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Né? Lucas 1,35. Vou ler Isaías 7,14 para nós. Pois sabeis que o Espírito eterno do Senhor, Ele mesmo, vos dará um sinal. E eis que uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Tá? Então muitos escritores antigos, né, outros escritores antigos, bem conhecidos como o historiador romano Tacito, o historiador judeu do Flávio José, que é um dos mais conhecidos do nosso meio, o Plínio jovem, também já escreviam acerca disso, né, que Jesus teria nascido de Maria. Né? Então alguns escritores antigos também. No Antigo Testamento profetizou que o Messias seria da linhagem de Davi, segundo Samuel 7,12, verso 13, Salmo 89, enfim, por aí vai. Tanto Maria, mãe de Jesus também, Lucas 2, 23 a 31, e quanto a José, seu pai, legal. Né? Mateus 1,16 vai dizer, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E era também um descendente de Davi. João faz da crença de que Cristo veio em carne, um teste crucial da ortodoxa. Então nisso conhecereis o Espírito de Deus, que todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que havia de vir, e que eis que já agora já está no mundo. Irmãos, nós já citamos alguma vez a respeito disso. Se algum dia você expulsar o capeta de alguém e você está com dúvida se a pessoa está endemoniada ou não, pergunta para ela. Você fala, por exemplo, vou dar um exemplo ao marido. Marido, Jesus ele veio em carne ou em espírito. Se o marido estiver endemoniado, ele vai falar que ele veio em espírito. Aí você expulsa, sai. Aí, marido, Jesus ele veio em carne ou em espírito? Em espírito. Continua expulsando, meu irmão, porque ele está endemoniado ainda. Porque ele não vai confessar que Jesus veio em carne, porque ele foi derrotado na carne, não no espírito. Tá? Então o demônio jamais vai confessar que Jesus Cristo ele veio em carne. Tanto que a Bíblia está mostrando para nós, né, que quem não confessa é o espírito do anticristo. Ele jamais vai confessar. Então uma vez que você expulsar e ele falar que veio em carne, você vai saber que ele foi liberto naquele momento, pelo menos. Né, se ele não voltar a se contaminar novamente. O 2. A declaração do Filho de Deus. Meu irmão, só mostrando um pouquinho, tá? Pronto, um pouquinho, quero chegar mais lá nas heresias aqui. O 2. Declarado o Filho de Deus em poder. Não é só a mesma mostrando. É o 2, né? Isso, 2. Declarado o Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Maria, diante
Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei e o culto, e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Aleluia. Então, Filho de Deus, esse título usado por 30 vezes nos Evangelhos, identifica que Jesus Cristo como sendo a mesma essência de Deus. Em João 1, 34, 39, João 27 também, aí disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E aí João 19, 7 vai dizer também isso, e Hebreus 1, 5. Porque o qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, ou seja, o anjo está falando, tu jamais é meu filho, e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Então Hebreus é confirmando, né, o nascimento de Cristo também, que ele é tanto, né, divino quanto humano também. E a ressurreição de Jesus Cristo declarou de uma maneira explícita da divindade de Jesus, e a expressão do próprio Deus em forma humana. Enquanto ele fosse eternamente o Filho, em antecipação à sua encarnação, foi quando veio ao mundo encarnado, tá? Lembrando, não reencarnado, mas Cristo encarnado, tá? Que foi declarado a todo mundo como Filho de Deus, e assumiu seu papel a submeter-se ao Pai. Então, a sua encarnação, Cristo, por vontade própria, submeteu a sua vontade, submeteu a vontade do Pai, somente pela direção e ação pelo Espírito Santo, como nós já vimos também sobre a Trindade na aula passada. O 3. O antigo hino cristológico. Então, em Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 6. Aí a nossa irmã Maria Conegai. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo aos status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo o inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morfê, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Glória a Deus. Então nós vemos que a teologia histórica é baseada na Bíblia, argumentou que Deus é onisciente e sabe todas as coisas, é onipotente, todo-poderoso e sem pecado, né, não corpóreo e sem um corpo. Então, que esses atributos são essenciais e necessários para a divindade de Cristo. Ou seja, se Cristo não tivesse nenhum dos seus atributos, ele não era divino. Então, ou seja, como que ele ia ser divino se ele não tem um dos seus atributos? Lembra dele com 12 anos, quando ele chega no templo, ele começa a ensinar os mestres acerca da palavra de Deus? O que estava sobre ele ali se não era a sabedoria do Espírito Santo? Ou seja, parte da divindade. Não é? Então, ou seja, e tanto que eles ficaram admirados de ver um menino daquele tamanho, dando uma aula para eles, melhor que eles eram sabedores da lei. E Jesus estava ensinando eles. Não é? E aí, mais uma vez, aí Maria chega e fala: filho, né, nós estávamos procurando, ele falou: que cabe a mim é cuidar das coisas do Pai. Ou seja, ele estava ali, né, na igreja, né, no templo ali em Jerusalém, cuidando das coisas do Pai, né, das coisas de Deus. Então, mais uma vez, ele também, ele mostrando que ele sendo humano, mas também um filho de Deus ali, e com a sua sabedoria, dando os ensinamentos. Seguindo essa linha de raciocínio, alguns atacaram a doutrina da encarnação, tentando afirmar que ela é ilógica,
e contraditória. Ou seja, então que essa doutrina da encarnação não existe. Um vai dizer que ele veio somente como Deus e não como humano. E outros vão dizer que outros queriam que, como a aniquilação dele, vamos ver aqui, que ele aniquilou-se de todo o seu poder. Se ele aniquilou, como que ele repreendeu a tempestade, curou, ressuscitou vidas? Então, eu acho que quem estava defendendo essa doutrina não estava lendo a Bíblia também, pelo jeito, né? Porque ele estava fazendo isso. Vamos lá, agora nós vamos entrar nas heresias um pouco. O 2. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O primeiro vai falar sobre o Nestório. Irmã Ada, a senhora lê para nós? Ele foi visto em Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, Mãe de Deus, e o grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeria receptora de Deus. O Cristotokos, Mãe de Cristo, sim, Maria é a Mãe de Jesus humano, e não Mãe de Deus, visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma, embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta. A popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da aplicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com ideias de arianismo. Irmãos, é interessante. Vocês já ouviram um ditado que uma mentira não cobre outra mentira? E a heresia é a mesma coisa. Uma heresia tenta encobrir a outra e fica na heresia, fica também tipo assim, fica uma mentira fazendo outra mentira. Ou seja, aqui ele está até discordando até que ele está certo. Ele discorda de Cirilo de Alexandria, que falava que Maria era a mãe de Deus. E ele falou, não, Maria é a mãe de Cristo. Até aí tudo bem. Não é? Tem uma religião até os tempos de hoje que ainda fala que Maria é a mãe de Deus. Tem que ter catolicismo aí. Vocês fazem aquela reza, porque é Santa Maria, Mãe de Deus, então. Pois é. Nós, pecadores. É isso, é. Manda picada aí para nós. Então nós vemos que até hoje estão dizendo que Maria é Mãe de Deus. Então vocês veem como que é a heresia. Como que o engano muitas vezes entra na mente das pessoas e elas buscam se libertarem disso. Então nós vemos que até hoje ainda estão citando que Maria é Mãe de Deus. E eu ouvi outro dia um padre falar, que ele falou assim na igreja, os irmãos aqui já viram que tem uns crentes que falam que o sangue de Jesus tem poder, que o sangue de Jesus tem poder, aí a igreja cai na gargalhada, lógico, né? E aí, assim, então, se o sangue de Jesus tem poder, Maria também tem poder, o sangue dela, porque Jesus saiu do sangue dela. Só que nós vemos que a Bíblia não cita nada de sangue de Maria. Não, que fala que nos purifica, que nos liberta, que nos cura, é o sangue de Jesus. Não é que nos perdoa de todos os pecados, é o sangue de Jesus. Não fala nada de sangue de Maria. Então nós vemos aonde que vai a idolatria. Isso entra na igreja, é claro que o povo gosta, porque defende o que eles estão querendo, e eles entram numa heresia danada que não sabe por onde estão caminhando. E Nestor, para cobrir essa heresia, ele defende que Maria é mãe de Cristo, ele concorda com isso. Aí Salmo 90, verso 2, só para eliminar que Maria não é mãe de Deus, diz assim a Bíblia para nós, Salmo 90, verso 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Como que Maria pode ser mãe de Deus? Não é? Aí se o outro padre vai dizer que Jesus, quando nasceu, ele perdeu a divindade, então não dá para entender o que eles defendem. Eles têm que chegar num acordo aí do que estão defendendo o direito. Então, mas vamos lá, a expressão adotada por Cirilo era uma contradição a si mesma.
que, embora a posição de Nestor fosse bíblica, teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus, que Cirilo impediu com êxito, mas o pensamento dele foi além. Então o pensamento nestoriano faz a separação das naturezas de Cristo. Nestoriano ele pensa o quê? Que Jesus tem duas naturezas, mas ele é duas pessoas. Ele vai defender a tese, a Bíblia não fala que quando o homem e a mulher casam, torna uma só pessoa no caso, não é? Então para ele é isso, que Jesus é um e Cristo é outro. Então Jesus tem uma natureza humana e Cristo é a natureza divina. E ele leva por esse lado. Então, defendendo essa tese dele. Aí ele acerta de um lado e ele vem com essa outra heresia aqui. Então, o pensamento de Nestoriano, ele faz a separação das duas naturezas. Irmãos, e as duas naturezas de Cristo, a de Cristo, a de Jesus, a humana e a divindade, elas não se separam. Elas são juntas. Não é? Então, nós vemos que elas são inseparáveis. União hipostática, que é conhecida isso teologicamente falando, um termo usado para descrever como Deus Filho, e Jesus Cristo tomou para si a natureza, sua natureza humana, e ao mesmo tempo permanecendo 100% Deus. Tá? Então, até que eu brinquei, Jesus é mais ou menos, ele é 100%, 90%, não, ele é 100%. Tá? 100% Deus e 100% homem. Tá? Então, nós não vamos nos confundir nisso. Jesus sempre foi Deus. João 8,58 disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E João 10,30. E eu e o Pai somos um. Que foi como você citou outro dia também, né, na aula. Mas a encarnação de Jesus, a encarnação que Jesus se fez carne, ele passou a ser humano. João 1,14. E o Verbo se fez carne, nós já vimos na aula passada, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá, então, a adição da natureza humana e a natureza divina, ela resulta em Jesus, o Deus homem, e na Trindade econômica, Maria foi mãe de Deus Filho. No caso, não do Deus eterno. Não é porque Jesus sendo Deus sim, mas não sendo do Deus Pai. Tá? Como eles alegam assim, que Maria é a mãe de Deus. E ele não leva pelo lado de Jesus, mas do lado de Deus, o nosso Pai. Então, apesar de Cristo ser pré-existente, no momento da história ele assumiu a sua forma humana, mas continuou sendo o verdadeiro Deus. Tá? Ele não deixou de ser Deus. E essa é a união hipostática, que Jesus Cristo é uma pessoa 100% Deus e 100% homem. Ok? Alguma dúvida tem? Podemos prosseguir? Não, então, A pergunta é fácil. Não complica não. A questão aqui sobre o nome de Jesus Cristo, né? Eu não sei se eu entendo exatamente o significado de Jesus Cristo. É nome e sobrenome, por exemplo? Então, há uma história, até tem um teólogo, ele estava dizendo que ele, na época, ele aprendeu que Cristo era sobrenome. Por exemplo, eu sou Lucimar Antônio. E alguns, quando me veem por aí, não sabem que eu sou Lucimar, eu sou Antônio. Porque alguns me chamam de Lucimar e outros de Antônio. Ou seja, a igreja me conhece como Lucimar. Mas na fala a pessoa me conhece como Antônio. Não é? Então, se for com a época de Cristo, é que o Antônio seria uma missão que eu teria. Ou seja, então Jesus o nome, e quando a pessoa teria dois nomes na Bíblia, no caso Jesus Cristo, é porque ele teria uma missão a cumprir. E a missão dele de Cristo, de ser ungido, porque ele tinha a obra a cumprir, a obra a ser cumprida de Deus, né, de fazer a expiação do nosso pecado. Tá? Então, por isso seria Jesus Cristo, né, para aqueles tempos, que seria Deus conosco. Ah, então daí que vem essa ideia aí. Isso, então não seria nome e sobrenome apenas, né? Porque, Então, Porque você falou aí que desculpa aí a expressão, os malucos aí achando que Jesus era uma pessoa e Cristo era outra. Então, eu comecei a imaginar, porque Jesus, ele dá-nos a entender a sua humanidade. E, no caso, Cristo seria a sua divindade.
No texto que nós lemos de Filipenses, depois nós vamos chegar mais embaixo, eu quero mostrar para vocês, que Paulo ele começa o texto falando de Cristo Jesus, falando da divindade, e aí ele encerra o texto que nós lemos falando de Jesus Cristo, a humanidade de Cristo. Não é? Então, quando fala, no caso de Cristo, seria parte da divindade dele, e Jesus seria parte, né, de humanidade. Tanto que quando nós festejamos o Natal, ninguém festeja Cristo, né? A gente festeja o que se faz para a propaganda toda? Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador. Não é? Mas porque ele era ungido, né, Cristo, por causa disso. Mas houve uma época que tinha essa confusão. Achavam que era nome e sobrenome, como por exemplo, você tem algum outro nome sem ser. Não tem, né? Nobre, sem seu nome, você tem outro nome também ou não? Também não. Fernandinho também não? Fernando Teiro. Fernando? Teiro. Teiro? Teiro. Aí no caso o Teiro seria porque ele teria uma missão. A missão dele deve ser ajudar lá aqui na igreja, que não é? Por isso que é Teiro. Não é? Velho. Já fez a missão lá do amplificador? Já está pronta a missão lá ainda não? Processamento. Então, mas esse negócio de sobrenome depois para nós é um tempo contemporâneo, já não é tanto assim lá longe não, tá? Então Jesus seria a parte humana dele e Cristo. Até mesmo porque Jesus, quando nasceu, o nome Jesus era um nome comum da época de Jesus. Jesus era um Tem nome outro comum. Jesus na Bíblia. Tanto que o que ia sacrificar lá, o Barrabás, ele tem o nome de Jesus também. Jesus também. Então Jesus era um nome comum, é como Antônio, Maria, João no Brasil, né? Então Jesus era um nome comum. E Cristo, se eu não me falha a memória, vem como o Salvador, né? Então, o Cristo seria um ungido, né? É Que ungido. é o que seria como o Salvador que ia fazer a expiação do nosso pecado. Inclusive dizem que a palavra cristão seriam seguidores de Cristo, né? Isso. Cristão vem de Cristo. Vem de Cristo. Entendi. Meu irmão, a irmã falou assim, tanto que eu não me lembrar, aquele texto que eu falei de expulsar demônio, perguntar se Jesus veio em carne e espírito, tanto que é interessante que nós expulsamos demônios só no nome de Jesus. Não é o sangue de Jesus, é ungido, é Cristo, sai o nome de Cristo. Não, é só o nome de Jesus. Aí eu queria ver os católicos expulsar o nome de Maria, né? Ou no sangue de Maria, sei lá o que ia virar. Ô louco, né? Na verdade, eu acredito que o demônio ele vai só se esconder. E daí Aí vai- ele vai achar que libertou, mas é só escondido. Porque esse demônio ele faz, ele brinca, na verdade, né? A irmã conseguiu. Aham. Tá, então Jesus seria um nome comum, como o Pedro acabou de explicar aqui. E no caso Cristo, né, no caso o professor dando aula, ele falou que seria todos que teriam com dois nomes na Bíblia. O segundo nome seria porque ele teria uma missão a cumprir na terra, né? E no caso a de Jesus Cristo, no caso de Cristo, foi a missão que ele cumpriu da expiação do nosso pecado, né, da nossa libertação e salvação. Tá? Ok, obrigada. Mais alguma dúvida? Tá bom, chega, né? Dá tempo. Chega para não complicar, né? O 2, o nestorianismo. A irmã Ada já leu, a irmã, irmã Cássia, por favor, irmã Cássia. A irmã Cássia é a mãe da Sayana. Cadê a pequena? Foi em casa do pai dela. Quando a senhora voltar do Brasil, ela vai pregar lá em Cucuí, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, só olha para nós, irmã Cássia, por favor. Nestorianismo. Nestória defendia a formulação dos pais nícenos, a divindade de Cristo e a humanidade defendida no Credo Niceno-Constantinopolitano em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege e o imperador o exilou. Então, ou seja, ele ensinava que a pessoa divina de Cristo e a pessoa divina humana, né, estavam divididas. Ou seja, elas eram divididas. Né, e não como nós ensinamos aqui, que nós vimos aqui no início, que elas são juntas.
não é? Mas é que ele falava que ela era dividida. Ele tinha a natureza humana e ele tinha a natureza divina. Então Jesus seria a pessoa humana e Cristo, né, seria a pessoa divina. Então ele era duas pessoas, mas com cada um divino e um humano. Né? Então era isso que ele ensinava. Mas como está dividido, mas residindo, às vezes ele cita no mesmo corpo e às vezes ele citava em um corpo diferente, que como no pensamento dele, como marido e mulher. Então, ou seja, eu e a minha esposa não somos separados, nós só somos um corpo, né, quando nós vamos fazer o nosso namorico. Faz tempo que isso não acontece, né, amor? Mas, brincadeira. Então, ou seja, aí seria um só corpo, praticamente. Não é? Então, eu não sei como é que ele cria essa teoria. Uma teoria muito esquisita, o que ele estava formando aqui. Ele começou bem, mas terminou mal. Tá? Então, ele se diz que seriam dois pensamentos, como duas pessoas, mas um só corpo. Aí, pensamento dividido, então fica complicado. Né? Ele mesmo acaba se perdendo nisso. Tá? Então, nós vemos que essa ideia não é bíblica. No entanto, vai contra a doutrina cristã ortodoxa e da união hipostática com o que eu falei aqui anteriormente, que afirma que Cristo é totalmente Deus e totalmente homem, em pessoas indivisíveis, ou seja, inseparável, tá? Não separa. Alguma dúvida aí? Né? Nós já estamos um pouquinho antes, o 3. Aí, do que eu falei com uma mentira, encobriu outra mentira e acaba mentindo do mesmo jeito, aí vem o outro. Né, tentando rebater a doutrina do Nestor, e aí acaba se embalanando tudo aqui também, que é o monofisismo. Aí, Maria, você lê para nós esse, querido? Amém. Monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, única, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia em 451. Continua? Só um minutinho. Vocês lembram do Eutico da Bíblia? Lembro. Que estava lá na janela, que Paulo estava pregando, Paulo extrapolou o horário, e ele caiu? Tá, não é esse Eutico, tá? Só essa dúvida dos irmãos. Tem nada a ver com ele, esse é um outro camarada que apareceu depois. Pode continuar, Pedro. Ilustração. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem o cobre nem o estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre nem o estanho e o verde não é azul, e nem o amarelo da mesma forma, de acordo com o Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. B. Resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, conforme Romanos 9:5, Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Eu creio que na lição de aluno também tem essa explicação, não tem aí a parte A? Tem. Vocês entenderam o que foi lido? Pois é, esse é o pensamento dele. Não é nenhuma coisa nem outra, não é nada. Ele tentou defender uma tese e não acabou atrapalhando. Porque o bronze é uma liga de cobre e estanho. Ou seja, então deixa de ser cobre, deixa de ser estanho. Ele é bronze. Né? Mas ele vira um outro metal. E quanto à cor verde, é uma mistura das cores de azul com amarelo. Assim como o bronze não é cobre nem é estanho, e o verde não é azul também, e nem é o amarelo. E da mesma forma, de acordo com o Eutico, as naturezas de Cristo não são divinas nem humanas. Então é o quê? É o quê? É bronze. Se não é divino e não é humano, é o quê? Pode ser. Pois é. Então é o que eu falei, irmão. Heresia, ou seja, heresia é mentira. Então, ou seja, uma mentira. Você pode ver, as pessoas que mentem mais, ela mente uma coisa, depois ela vai mentir para cobrir aquela, vai mentir para cobrir aquela,
e vai ficar tudo na mentira. Eu creio que você já conheceu pessoas assim, que mente para cobrir uma coisa, mente para cobrir outra, e vai mentindo, e não cobre nada, porque sempre na mentira. Eu conheci um que mentia tanto que ele mesmo acreditava na mentira dele. Pois é. Não é? Eu conheço uma pessoa também lá no Brasil que ela mente tanto que, com o passar do tempo, assim, ela começa a achar que realmente ela tem aquilo que ela falava. Que é verdade, né? Mas é doença, no caso, ela foi detectada como doença. Para nós não deformarmos o eu, tipo, da Bíblia, né? Quando alguém mentir, você chama ele de, como que está aqui? Eu tique. Aí quando alguém mentir para vocês, fala eu tique, você vigia. Ei, meu irmão, então não vou nem explicar isso aqui, porque já deu para entender que não é nada. Tá? Chama de eu tique, você vigia. O 4, o Concílio de Calcedônia. Presbítero, lê para nós, querido, não é? Amém. O Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho, unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homens, e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa. Diz o documento, a união dessas duas naturezas é permanente, como resultado de encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Glória a Deus. Irmãos, então olha só. Durante os últimos 1500 anos, até os dias de hoje, quase todos os teólogos ortodoxos cristãos definiram a sua ortodoxia tendo o Concílio Calcedônio como referência, que foi essa última que o presbítero leu aqui para nós. No caso, é o que nós também defendemos. Isso, sem dúvida, inclui a tradição protestante. Protestante, nós, a igreja evangélica, tá? Protestante. E Eutiques era tão violento em seu compromisso com a pessoa divina, individual de Cristo, que não poderia tolerar nenhuma rivalidade, por assim dizer. Ou seja, alguém que fosse debater com ele ou apresentar uma outra coisa, ele era um monge nervoso. Ele partia para a ignorância. Tá? Então ele era muito violento. Então, em uma frase, melhor, cadê? Isso. Então, em uma frase infame, Eutiques ensinou que a encarnação e a natureza humana de Cristo teria sido engolida e perdida em sua divindade, como uma gota de vinho no oceano. Essa visão, Alexandria extrema, triunfou no seu concílio ecumênico em Éfeso em 449. Entretanto, a sua vitória deve-se não pelos argumentos teológicos e persuasão, mas pelos grupos de monges, porque ele também era monge, pelos monges alexandrinos rebeldes e suas ações violentas, que foram apoiadas pelas tropas do imperador Teodório II, e favorecendo a Eutiques. Então, ou seja, como esse imperador aceitava qualquer coisa, nem cantava nem aí com a verdade também ele, então ele apoiou a teoria de Eutiques. Qualquer um que se opunha, ele mandava os soldados para cima, os monges iam para cima, prendia, batia, matava. Ou seja, eles eram sanguinários.
né? Então não dava para combater eles, porque o rei apoiava eles também. Tá? Então ficava difícil. Mas o concílio foi condenado na metade ocidental do Império Romano, que falava o latim, ou seja, com toda a metade do ocidente do Império Romano que falava latim, né, eles foram condenados. Aí o Papa Leão, o Grande, esbravejou contra isso, se referindo ao concílio, como sinódono de ladrões, e o nome pegou. Porque nos argumentos deles, eles falsificaram também algumas assinaturas, para que prevalecesse a doutrina que o Eutíquides defendia. Tá? Então, por isso que esse Papa aqui, ele chamou eles também, né, de ladrões, né, de sinódonos de ladrões, e o nome pegou. Só que após a morte de Teodósio, um novo imperador Marciano convocou um novo concílio em Calcedônia. Diz que esse Marciano ele se converteu ao cristianismo, e aí ele começou a entender um pouco, então ele não quis colocar as coisas mais às claras. Aí fez uma reunião, que é essa daqui que nós estamos vendo, né, e aí as coisas mudaram. Então o novo imperador Marciano convocou um novo concílio da Calcedônia, das 1951. Dessa vez Eutíquides e os alexandrinos extremos foram derrotados. O concílio reuniu habilmente tudo que era bom e verdadeiro, na visão da Antioquese e Alexandria, e produziu uma obra-prima teológica sobre a pessoa de Cristo. E aí diz assim, aí fez todos, eles assinaram depois. Todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que deve confessar um só mesmo Filho do nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, constando a alma racional e de corpo, substancial ao Pai, segundo a divindade e com substância a nós, segundo a humanidade, e em todas as coisas semelhantes a nós, executando o pecado, gerando segundo a divindade antes do século do Pai, e segundo a humanidade por nós. E para a nossa salvação, gerado pela Virgem Maria, a mãe, no caso que ele foi a mãe de Deus, seria a mãe de Deus homem, né? Um só mesmo Cristo, Filho e Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indissolúveis ou indivisíveis. A distinção da natureza de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas. Tá? Então, aí ele fez que todos assinassem, que todos concordassem. E é isso que a nossa teologia de hoje, a nossa igreja cristã, nós também defendemos a mesma coisa. Nós não negamos que Jesus nasceu de Maria. O que nós defendemos é que ela não tem poder nenhum, ela só foi a mãe de Jesus. Por exemplo, algo simples aqui para nós. Vamos supor, minha mãe hoje ela é falecida. Eu sou cristão. Mas Deus tem dado algumas autoridades para a gente. Não quer dizer que porque a minha mãe, ela é minha mãe, que ela tem a mesma autoridade que Deus não. Minha mãe não vai chegar aqui e pregar e fazer alguma coisa, que eu não tenho essa autoridade. Mas ela é minha mãe, ela que me gerou. Mesma coisa Maria. Maria é a mãe de Jesus. Jesus sim é a diferença. A Maria foi uma serva, não é bem sucedida, muito bem escolhida pelo Senhor, para que ela gerasse Jesus. Só isso. Você viu um papel importante, né? Muito importante. Né? De tantas mulheres que queriam ser a mãe do Salvador, ela que foi a mãe. Qual das irmãs que não queria ser a mãe do Salvador? Não é? Até José, que não foi o pai verdadeiro dele ali, só foi o pai de criação. Eu queria ter sido o pai de criação de Jesus, é a pessoa que pensa. Não é um menininho fácil de criar, educado. Não é rebelde. Filhinho, não faz assim, tá papai, desculpa. Não é que coisa, não é que bênção que é. Filhinho não pode correr na igreja, pai, desculpa pai. Desculpa, viu pastor? Meu irmão, que bênção que é Jesus. Né? Ainda bem que ainda dá uma palavra ensinando todo mundo. Não é? Então, olha que bênção. Não é? Que privilégio para José também. Mas não, mas só ficou isso aí. Né? Como também José não tinha autoridade que Jesus tinha para fazer nada. Né? Tanto que Maria, quando Jesus começa, quando ele dá o princípio dos seus primeiros milagres, ela fala para o servo, fazei tudo quanto ele mandar.
Ela não falou, faça o que eu mandar, filho, vai lá, transforma água em vinho. Não, mas ela falou, faz tudo quanto ele disser. Não é? Então, ou seja, a autoridade é sobre ele, não sobre ela. Então nós não podemos confundir. Por exemplo, o imperador aqui do Japão, a mãe dele não tem autoridade sobre o Japão, ele tem, mas a mãe não. Então cada coisa no seu lugar. Tá? Então não dá para misturar. Nós, uma dúvida tem. Eu fiz essa leitura um pouquinho longa aqui, porque foi o resumo deles aqui. Eu ainda pulei uns trechos que está mais longo ainda. O 2. O perigo dessas heresias na nossa atualidade de hoje. O monofisista. Isso é o 3, só para o 3, perdão. O perigo dessas heresias na atualidade. Aí vai falar o 1. Aí a irmã Sandra, eu confundo às vezes a irmã Sandra com a irmã Adriana, que eu sei que as duas junto. Né, irmã Sandra, por favor, a senhora pode ler para nós? Os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, um monge sírio, liberou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, se alguém perguntasse para você quem é Jesus Cristo, como talvez seria a nossa resposta? De uma forma simples. Você vai sempre ficar explicando com teologia, de tudo que nós estamos estudando aqui. Então, o que nós poderíamos dizer para essas pessoas se nós perguntássemos? Como que nós responderíamos? Não, dificuldade nenhuma. Jesus é o Filho de Deus. O Verbo se fez carne. E morreu por nós na cruz pelos nossos pecados. Não. Esse é o seu Cristo. Mas sem preocupação nenhuma, você não erra em nada aí. Enquanto muitos ficam dando tanta volta, tentando explicar tanta coisa e complicando tanto, meu irmão, é o básico de tudo. É você saber que ele era o Verbo, o Filho de Deus, que se fez carne por nós e morreu na cruz por amor de nós, para trazer a nossa salvação, somente isso. Então, algo tranquilo para nós. Então, se esse seria o seu pensamento, que no caso é o meu também, então, é o que nós sabemos de responder de certo. O Evangelho é garantir um ensino na igreja que seja completamente bíblico, ou seja, isso seria o normal de nós pregarmos. Que hoje muitas igrejas já não estão mais pregando isso. Não é que o que a igreja deve pregar é a salvação, contra o pecado, a santificação, algo que as igrejas hoje já não pregam mais. Então nós, crendo nisso, nós temos que continuar pregando acerca disso. Irmão, independente se a igreja vai estar lotada, menos gente, ou pouca gente, muita gente, o que cabe a nós é a responsabilidade de pregarmos qual foi o desejo de Deus. Quer ver, se pregam tanto, por aí acerca de dinheiro, de finanças, que Deus vai dar carro, que Deus vai dar dinheiro, que Deus vai dar tantas coisas. Quem prometeu isso não foi Jesus. Lembra quando Jesus, quando ele sai do batismo nas águas, estou falando, pagando as águas que estou preparando já. Quando Jesus, quando ele sai das águas, que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo, quem que prometeu a Jesus a glória? Se prostrares e me adorar. Irmão, quem promete isso é o diabo. Agora, claro, se Deus quiser te abençoar, te dar muito mais do que você consegue fazer trabalhando, irmão,
a Bíblia diz para nós que o dinheiro, a prata, o ouro é do Senhor, tudo é dele. Não é, mas a vocação nossa não é ficar proferindo isso. Aí alguns dizem assim, Abraão foi rico, Jacó foi rico, Isaac foi rico. Aí pula Moisés, né? Moisés ele não foi rico. Aí pula Moisés. Aí fala, esses foram ricos, por que chega na minha vez a gente não pode ser rico também? Por que chega na minha vez a gente não pode receber? Meu irmão, isso não é uma doutrina bíblica para nós. É claro que Deus tem o poder de nos abençoar muito mais. Não é de fazer nós ricos, enfim, infinitamente. Mas essa não é a promessa de Deus principal para nós. O que nós temos que fazer é, claro, adorar o Senhor acima de qualquer situação. Teve um cantor, eu esqueci o nome dele, vocês vão lembrar. Um rapaz conheceu ele no aeroporto, falou assim para ele, rapaz, eu conheço você, seu compositor, você faz muitas músicas e tal, né, para o pessoal cantar. Mas por que você não canta? Você não fica preocupado que as pessoas ficam famosas e você não? Aí um dia ele indagou a mãe dele quando ele era criança, foi a resposta que ele deu para o rapaz. Ele indagou a mãe acerca disso. Que a casa dele era uma casa de oração, os tempos de estavam sempre orando e cultuando a casa dele. E ele falou, mãe, se nós cultuamos tanto a Deus, por que a gente às vezes não tem nem o que comer? Aí a mãe falou que, guarda o que eu vou te falar, nós adoramos a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Aí vocês vão lembrar desse louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. E aí o rapaz indagou ele assim, que ele faz os louvores e as pessoas pela qual ele passa os louvores ficam famosas e ele não é famoso, né? Ele foi preocupado com isso. E uma das respostas foi esse louvor que ele fez, né? Ele falou que quem tem que aparecer não é ele, é Deus, né? Que o chamado dele é para que Cristo apareça, não ele aparecer. Então, meu irmão, nós vemos que quem está oferecendo muitas coisas aí não é Jesus. Então, toma cuidado com isso aí. O quinoticismo. O 2. Quinoticismo. A irmã Regiane, por favor, eu pulei a senhora, mas perdão. A senhora lê para nós o 2 aqui, para nós o quinoticismo. Do verbo grego keno, significa esvaziar. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possui os atributos divinos, mas escolheu não os usar, e as prerrogativas da divindade foram usadas mais na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Então, entendemos que sem atributo divino, Jesus é menos que Deus, ou que nós. É o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina. Quando esteve na terra, ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. Então, o quinoticismo é uma doutrina teológica cristã que trata do esvaziamento de Jesus, ou melhor, de Jesus Cristo, e dos seus atributos divinos. Então, o termo quinosis ou quenose refere-se à doutrina do esvaziamento de si mesmo, de Cristo em sua encarnação. A palavra vem do verbo de Filipenses 2,7, diz assim: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido como figura humana. Foi isso que ele fez. Então a palavra aqui traduzida como esvaziou-se
é da forma de Kenosis, onde vem da palavra Kenosis. Observe que Filipenses não especifica, tá? Do que ela não especifica do que o Filho de Deus esvaziou-se. A Bíblia não diz que ele se esvaziou-se do seu poder. Mas o que nós entendemos aqui, né, como já foi falado aqui, tanto outros textos que nós lemos, é que ele deixou a glória, né, do Pai para que ele viesse esse mundo. Né, o esvaziar desse foi isso, né, que depois vai continuar em Filipenses aqui para nós. Então aqui devemos ter cuidado para não ir além do que as Escrituras dizem. Jesus não se esvaziou dos seus atributos divinos. Se fosse assim, nós não poderíamos mais pregar que Jesus acalmou a tempestade, que Jesus curou o paralítico, que Jesus deu visão ao cego, que Jesus ressuscitou o filho da viúva. Na Bíblia diz, não é isso, se não me engano, não é isso? Que ele para o caixão e ele bate no esquife. Ou aquela outra menininha lá, a Thalita Cum, que já estava desfalecida. Então, ou seja, nós não vamos mais poder pregar os milagres de Jesus. Porque se ele esvaziou do seu poder, Ele perdoou o pecado também, né? Perdoou o pecado também. Então nós vemos que ele não se esvaziou do seu poder. Tá? Então nós vemos que ele tinha um poder, ele apenas se limitou em alguns momentos, né? Como se tem na cruz, por exemplo, principalmente ali. Né? Lá que o diabo veio, que ele suou gotas de sangue orando ali, ele não poderia muito bem. Ele sendo Deus, falou, pai, esquece, deixa eu voltar para a glória. Né? Eu sei que lá vai ter uns irmãos lá que vai continuar pecando, vai resolver muita coisa, deixa eu voltar para a glória aí e volta, pronto. Não estava resolvido o problema, ele era Deus, ele poderia voltar. Mas não, nós vemos que ele, como homem, como ser humano, né, ele orou ali, suou gota de sangue, por quê? Como humano. E ali sim ele se esvaziou da sua glória, ele poderia usar o seu poder ali para alguma coisa, mas não, ele não fez isso. Né? Então nós vemos que ele é como uma tempestade, uma apenas demonstração do poder divino. E ao vir à terra como filho de Deus, não deixou de ser Deus. E não se tornou um Deus inferior também, como alguns aplicam por aí. Tá? Ele é menos do que o Deus Pai. Não, ele é igual ao Deus Pai. Tá? Nem um pouco menos. Nem 99% e meio. Nada disso. 100% Pai. Tá? Então Jesus permaneceu plenamente Deus. Porquanto ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. É melhor pensar no esvaziamento de Cristo, de si mesmo, como um abandono de privilégios que era ser no céu. Aí sim, né, o privilégio que ele tinha no céu, da glória que ele tinha lá, ele deixa toda a tua glória, toda a tua eternidade, para ele vir sofrer o que a Bíblia mostra para nós o que ele sofreu. Aí sim, mas o seu poder, a Bíblia está repleta de milagres de Jesus aqui. Não é como que nós vamos negar isso? Então, eu estou falando, uma mentira tendo que cobrir a outra e vindo uma parte, não nada. E para nós analisarmos o tópico 3, mariolatria. Essa aqui eu acho que nem compensa falar, que já ficou bastante, né? Vamos pular, ela vai. A conclusão. A gente cita bastante acerca do catolicismo, foi um lugar onde nós viemos, né? Eu acho que a grande maioria de nós viemos de lá. Então, o que a gente conhece um pouco mais, a gente está mais acostumado. A gente viemos, mas nossos parentes, muitos deles estão lá ainda. Né? Então, até a igreja evangélica está de dentro do catolicismo. Pois é. Hoje, antigamente, você não via padre falando contra pecado. Hoje, sim, por causa da igreja evangélica. Hoje, eles falam contra adultério, porque as igrejas evangélicas, nós pregando, eles estão perdendo muito por causa disso. Então, hoje, um ou outro fala alguma coisa contra isso. Mas uma grande maioria ainda não. Né? Então nós vemos que por eles perderem muito dos seus membros, né, por causa disso, meu irmão, eu tenho amigos, né, de infância no Brasil, que quando o padre não vai fazer o culto, eu não sei como chama, como seria, não sei se vocês sabem o nome. Por exemplo, aqui por exemplo, o pastor não vai para o culto, ele manda o obreiro. Né, o presbítero, o diácono, o pregador, enfim, para fazer o trabalho. Tá, mas aí quando o padre não pode fazer a missa, um amigo meu que bebe e fuma, ele vai e faz a missa. Ele vai lá e dá o sermão. Eu não sei se condiz com a Bíblia. E tem outros amigos meus mais no interior também, a mesma coisa. E fora o carnaval também, enfim. Não é tudo válido. O próprio padre bebe. Pois é. Bebe, dança e... O marido já viu um padre que bebe. Eu, quando era do catolicismo aqui no Japão, o padre me chamava a fumar antes da bênção.
Antes da missa a gente fumava. Aí, então, entende? Irmão, isso não é contraditório. Embora é verdade, tem alguns pastores sem vergonha também. Mas então só que uma diferença. Quando nós ficamos sabendo no nosso meio, né, que tem um obreiro nosso assim, nós passamos a situação para o ministério. E lá eles encobrem as coisas deles. Né, as coisas lá ficam encobertas. E a igreja, por isso que falava, a igreja evangélica sabe tantos canos. Mas sabe mesmo, porque não é para ficar no culto. Não é por isso que nós passamos. Ô pastor, fulano está sendo insensado. Ô pastor, fulano está sendo insensado. Vamos conversar com fulano, fulano confessou, daí tem as situações. E aí onde saiu o escândalo na igreja catolicismo, ou seja, quando eu ia na igreja católica eu já não ia muito, mas quando eu ia, meu irmão, era normal. As prostituição, a bagunça, jogo, lá os próprios faz bingo. Então, ou seja, não é a festa junina, a festa, para mim, embora é partidário. O que é a festa junina? Embora tenha alguns crentes aí que ainda gostam da festa junina também. Porque tem algumas igrejas evangélicas que gostam da festa junina, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí o povo fala que era comida. Crente não é festa junina, é festa genuína. Genuína. Mudou o nome. Mas vamos aqui para a conclusão. O concílio de Calcedônia, de 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, de 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificados os credos produzidos por esses enclaves gerais. E esclareceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos os ensinos oficiais da nossa igreja e os seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Irmão, por que nós, por exemplo, vou falar a última do padre, tá? Eu vi um padre de nome da Igreja Católica, que ele estava falando que cuidado com a bibliolatria. Nós temos que ter cuidado com a Bíblia. Por quê? Porque eles não são fundamentados na Bíblia. Eles são fundamentados nas leis da Igreja Romana. O que o Papa decidir lá, eles assinam embaixo. Está diferente de nós. Por exemplo, se algum de nós aqui, suponhamos que essa aula, ou falei uma heresia, passou um engano para a igreja, você pode ter certeza que tem alguns irmãos que estão vendo essa live, talvez eu estou pastor presidente, não sei, ou se não, o Amarildo principalmente, ele vai chamar a minha atenção. E se eu não aceitar, ele vai passar para o ministério. Pastor, o Obrelado passou uma heresia, ou fui conversar com ele e achou ruim ainda. Então, se eu conversa com o Obrelado, não está não. Ou seja, então isso tem que ser combatido dentro da nossa igreja. Aí cabe nós lermos a Bíblia, não é para que quando nós falarmos alguma mentira, algum engano, vocês observarem e não caírem no engano. Tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, alguma dúvida? Da bênção? Então que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus, presbítero. Deus abençoe, obrigado. Glória a Deus, amém, irmãos? Você vê a importância de nós estudarmos. Por isso que um dos estudos que eu mais gosto, dos cultos, né, que eu mais gosto, é da escola dominical. Porque a escola dominical, ela traz uma profundidade, até mesmo teológica, para a nossa compreensão, para a gente entender o pensamento daqueles que pregam heresia. Então aqui hoje foi falado, né, de alguns pensamentos, né, de pessoas, como foi Nestório, como foi o nestorianismo, o monofisismo, né? Então falou bastante coisas hoje sobre os monofisistas, né? O quenoticismo, a mariolatria. Então você vê, são estudos que às vezes nós não conseguimos passar num culto no final de semana, mas quando se tem o estudo, a gente consegue trazer o estudo para a nossa melhor compreensão. Então nós começamos a compreender, né, o que se passa no pensamento dessas pessoas, o que devemos falar para defender, né, o que é a nossa fé, o que nós defendemos, né, como foi falado hoje, né, o que algumas pessoas defendiam, que as naturezas humanas e espiritual do Senhor Jesus eram separadas, a deidade de Jesus eram separadas, né, eram duas pessoas,
né? Outras falam que era uma natureza só, como os unicistas falam que na questão da deidade do Senhor, quando vem como Senhor Jesus é só Senhor Jesus, quando vem como Deus é só Deus, quando vem como Espírito Santo é só Espírito Santo. Isso não é realidade. Eles não querem enxergar a questão da trindade, né, do Senhor, que é um Deus com 3 personalidades, trabalhando cada um na sua respectiva função, cada um com sua função, né? Então eles não querem entender isso. Mas, graças a Deus, nós temos estudos para poder nos aprimorar, aperfeiçoar e melhorar o nosso conhecimento, né, da palavra do Senhor. Eu fiquei triste quando eu mandei para o presbítero Lucimar essa questão de um determinado líder, um dos maiorais, falando que Bíblia não se estuda, né? Estudar Bíblia, ele falou lá uma palavra, me fugiu da mente, que estudar a Bíblia é como se você estivesse fugindo dos propósitos de Deus estudar a Bíblia. Porque é uma igreja que só vive através de revelação. Até mesmo o culto deles, né? E nós não podemos chamar eles de irmãos. Não temos como nós chamar de irmãos pessoas que não creem na palavra de Deus. Pessoas que acreditam mais na revelação do que na própria palavra do Senhor. Não temos como chamar irmãos. É que nem eu falo, às vezes, irmãos, por exemplo, nós às vezes chamamos alguns... Alguém tem aqui algum conhecido da Adventista do Sétimo Dia? Tem. Às vezes nós chamamos eles de irmãos. Ô irmão, mas qual a diferença do Adventista do Sétimo Dia para o católico? Por que nós não chamamos também o católico de irmão? Porque, irmãos, o Adventista do Sétimo Dia também é uma seita. É uma seita, se nós pararmos para analisar. Assim como o catolicismo se diz religião, mas, irmãos, foge totalmente do que a palavra de Deus nos ensina. Então nós temos que tomar determinados cuidados no aprendizado, né, para que a gente não caia na lábia nesses contos aí de carochinha, tá bom? Semana que vem nós teremos a lição de número 8 e falará que Jesus viveu a experiência humana, né, irmãos? Então, assim, às vezes você pode falar, mas está repetitiva aulas, né? Não é que é repetitiva, cada assunto tem a sua prioridade em trazer um estudo profundo, né? Cada obreiro que tem vindo aqui da aula, ele tem se esforçado para poder trazer um assunto profundo, né? Então, irmãos, trazer, agregando conhecimento, trazendo para nós acerca de estudos, né, que vão melhorar o nosso conhecimento, tá? Então, semana que vem, Jesus viveu a experiência humana, tá? Então, não falte o nome de Jesus. Lembrando que sábado agora, nós temos um culto especial, é o culto do Dia Internacional das Mulheres, e no domingo nós temos o segundo dia do nosso Seminário da Família, que foi uma bênção o primeiro, irmãos, tá? O primeiro dia foi uma bênção, e o segundo não será diferente. O segundo nós vamos falar um pouco acerca da pornografia. Irmãos, é um assunto atual, e eu vou falar para vocês uma coisa, que até mesmo pessoas casadas têm tido o vício da pornografia. Irmãos, isso é grave. Isso é grave, é perigoso. Então eu queria muito que você convidasse o seu amigo, sua amiga, né, um conhecido, para vir ouvir essa palavra, porque isso vai fazer com que melhore o relacionamento conjugal dentro de casa. Tem maridos que são viciados na pornografia, tem maridos que deixam de cumprir o seu papel de marido por causa da pornografia, assim como tem esposa que é viciada na pornografia, deixa de executar o seu papel de esposa por causa da pornografia, porque cria um mundo de ilusão, né, e acha que aquilo ali é uma realidade. E nós sabemos que não funciona assim, tá? E nós vamos ver, meus amados irmãos, estarei falando acerca de graus de pornografia, que a pessoa não se satisfaz somente naquele início em que ela começou no vício da pornografia, ela vai aumentando o grau, tá? Então, irmãos, é muito sério o assunto, e eu queria muito que você viesse no domingo, convidasse alguém, né, trouxesse para que as pessoas pudessem ouvir. Não que as pessoas sejam viciadas, mas é uma importância até mesmo para a educação dos filhos, para ensinar aos próprios filhos acerca disso, tá bom? Amém? Deus abençoe. Depois desliga o vídeo para nós. Vamos escolher nossa oferta.